Bom dia, pessoal. Mais uma vez, vamos começar então aqui a nossa aulinha aqui de sexta-feira, que acabou ficando online por conta aí do, da- do problema aí dos ônibus, né? E, pessoal, nós estávamos falando de probabilidade, né? De variáveis aleatórias, fomos para variáveis, vimos quantos modelos de variáveis aleatórias discretas? Foram quatro, né? Modelo Bernoulli, que dava base para todos os outros, e aí depois vimos o binomial, o Poisson, e vimos o geométrico, né? Binomial, tenho N ensaios de Bernoulli e quero probabilidade do sucesso nessa contagem de ensaios, né? Cada probleminha lá tinha uma situação especial na qual a gente usava. Agora aqui, nas variáveis aleatórias contínuas, é bem similar o que a gente está fazendo. Lembra na aula passada que a gente fez algumas distribuições, a gente ficou focando, né, apenas nas propriedades da variável aleatória. Lembra que eu coloquei isso aqui na lousa? Para ser uma função de densidade, está meio feinho aqui, né? Mas é a mesma coisa. Ó. A função tem que ser positiva e a função precisa ter a integral dela na reta, ou melhor, de menos infinito a infinito, é a mesma coisa, tá? C1. Lembra que isso daqui, gente, era área, né? Para nós aqui, a gente não conhece esses símbolos todos aqui. Então, a gente simplesmente vamos entender o que significa, né? Que é a relação de área, tá bom? Então, é uma função que precisava ser toda positiva, como essa daqui, ó, toda positiva, e a área abaixo da curva dela precisa ser 1. A soma da área toda precisa ser 1, sempre. Isso é para ser uma função densidade de probabilidade. E quando uma função densidade de probabilidade nós temos essa função, nós podemos associar ela a problemas do mundo real. É aí que está a diferença com as variáveis aleatórias discretas. Um modelo binomial, por exemplo, ele modela exatamente aqueles problemas binomiais. Você dá ali aquele caso do aluno que chuta tudo na prova. O modelo binomial calcula a probabilidade exata daquilo ali. Agora, por exemplo, no exemplo que nós fizemos na aula passada, que eu disse que aquela função densidade de probabilidade que variava de 1 a 2, ela lembra que era uma triangular, assim, ela subia e descia? E eu falei, aquilo modela o tempo em horas na qual o tempo de entrega de um pedido, né? E assim, aquilo poderia modelar um tempo de entrega. Mas aquilo é um modelo. Veja só, quando a gente fala que é um modelo, quer dizer que é algo que se aproxima daquilo e não exatamente é aquilo, tá? Só uma pequena filosofia da diferença entre as coisas, né? Porque, por exemplo, alguém poderia questionar: o tempo de entrega é uma variável daquele jeito que linearmente sobe e depois linearmente desce? Será que não é faz mais sentido ser uma coisa mais curvilínea, assim, mais suave, né? Que tenha curva. Enfim, cada modelo, cada suposição que a gente faz vai levar a probabilidades diferentes. E aqui já começa onde a estatística começa a ficar mais modelatória do que descritiva. No caso que a gente precisa fazer boas suposições e os resultados dessas que a gente vai trazer a partir desses, quando a gente coloca esses pontos na nossa análise, a gente já tem que ponderar também, porque a probabilidade agora não é mais uma coisa exata, mas é uma coisa que eu estou modelando com uma função de densidade de probabilidade, que sim, às vezes pode ter muito juízo em fazer e às vezes nem tanto, tá bom? Então tá, comentamos, né? Probabilidade em um ponto, ela é zero, né? Não tenho mais probabilidade de, por exemplo, a probabilidade de um pedido demorar 1 hora. Teoricamente é zero, porque a gente sempre está modelando continuamente. Então, exatamente 1 hora é tão preciso quanto 37 minutos, 537 milissegundos. Eu digo, seria tão equiprovável
quanto isso, grosseiramente dizendo aqui. Os pontos não têm mais probabilidade. E aí, então, como que nós calculamos probabilidade? Através da área também. Só que daí a área entre os pontos na qual nós queremos calcular probabilidade, né? Olha aqui nessa imagem aqui novamente, ó. Dessa curva aqui, ó, a probabilidade associada nessa região aqui, ó, digamos, IP, é a probabilidade de um evento na qual essa FDP está modelando. Tá, aqui os números talvez não façam tanto sentido, né? Mas em variáveis aleatórias contínuas, quando estamos falando de probabilidade em variáveis contínuas, e, gente, aqui, na verdade, se eu tivesse que falar aqui, professora, onde que está, de todos os casos de probabilidade que eu vou ver na minha vida, vai ser mais variável aleatória contínua ou vai ser mais variável aleatória discreta? Eu digo para você, uns 90% contínuo. O foco nosso aqui, ó, eu ia até falar no grupo, mas eu achei melhor não falar. O nosso curso, gente, ele tem uma guinada desse ponto em diante, porque a gente começa agora a falar das distribuições de probabilidades contínuas, e são elas que nós utilizamos naquela questão de testar hipóteses, fazer validação científica. Então, por conta disso, é que a gente tem esse ponto de daqui para frente é muito importante, daqui para trás é quase que fosse a base para a gente entender o que vem por agora. Nós estamos entrando finalmente na reta final do curso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Sabemos, então, ó, fizemos a nossa revisão aqui, ó, do que é uma variável aleatória contínua, a questão de associativo com funções, o que essa função precisa ter, como calculamos probabilidade a partir dela, algumas propriedades aqui. A função de distribuição acumulada, gente, não precisam se preocupar muito com ela por agora não, tá bom? Vamos ver o nosso primeiro modelo contínuo, que é a distribuição uniforme contínua. Olha que distribuição bonita aqui, ó. Por exemplo, eu poderia usar uma distribuição uniforme, e por uniforme, gente, é a distribuição que ela é equiprovável em qualquer evento de mesmo tamanho. E por tamanho, a gente pensa assim, é o tamanho do intervalo que define um evento. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vou colocar o A igual a 0 e o B igual a 2. Ou 120. Vou colocar o B igual a 120. Por que 120? Porque eu estou modelando com 120 minutos. Qual que é a probabilidade de demorar entre 20 e 50 minutos do meu pedido chegar? Olha só, gente. A distribuição uniforme é essa distribuição que ela é sempre uma caixa reta, assim. Ela é sempre uniforme porque ela é constante no valor que ela é diferente de zero. Ó. Veja que para aqui ela é zero, aqui ela é zero. Vocês conseguem ver meu mouse deslizando, né? Sim. Aqui, ó, zero aqui, ó. Que intervalo que é esse, ó? Veja que ela está definida entre esse A e esse B. Para antes do A, ela é zero. Para depois do B, ela é zero também. Ela está aqui, ó. F de x, ó, é igual a 1 sobre B menos A. Esse 1 sobre B menos A, veja que não depende de x, ó. O fato de não depender de x faz com que isso aqui seja constante. Uma vez que eu escolhi o A e o B são os parâmetros dela. É aonde ela começa e aonde ela termina. E ela é, para todos os valores entre A e B, ó, ela é esse valor constante. Esse 1 sobre B menos A, ó, ele não é difícil de ver o porquê. É que, veja só, a área desse retângulo aqui inteiro não tem que dar 1? A área do retângulo inteiro tem que dar 1. Se aqui é A e aqui é B, esse tanto aqui, ó, a base do retângulo seria quanto? Se aqui é A e aqui é B, então essa distância é B menos A. A base do retângulo aqui é B menos A. Então, o que tem que ser a altura do retângulo para multiplicar e dar 1? Se a base é B menos A
e a altura eu tenho que multiplicar por B menos A, e o resultado tem que ser 1, porque tem que ser a área total, então a altura só pode ser 1 sobre B menos A, né? Para cancelar o B menos A que tem aqui, que eu vou multiplicar, e aí essa vai ser a altura. Quer dizer assim, ó, o retângulo, quanto mais largo ele for, mais baixo ele é. Quanto mais estreito ele for, mais alto ele é. Para a área ser 1. Essa altura, gente, ela não importa para a gente. É apenas uma regulagem da função para que a função tenha essa área 1 e ela nos sirva como uma função para modelar probabilidades. Tudo bem? Veja só, vamos dizer que a probabilidade de um pedido sendo entregue no iFood segue uma distribuição uniforme, e ela em minutos começa aqui no 0. Ou melhor, vamos colocar aqui assim, ó, nenhuma distribuição vem antes, nenhum pedido chega em antes de 10 minutos. Nenhum, não tem possibilidade. Demora sempre no mínimo 10 minutos para um pedido. Então, vamos modelar aqui a partir de 10. E aqui, digamos que nenhum pedido leva mais do que 2 horas para ser entregue. 120 minutos, coloquei aqui, ó. Estou modelando em minutos, tá bom? E aí, ó, o que essa distribuição faz, ó? Se eu perguntar a probabilidade, por exemplo, de demorar entre 20 e 30 minutos. Olha lá, deu 0,0909. O que é isso daqui, ó? O B menos A aqui, ó, nos deu 110, né? Então, essa altura aqui, ó, é 1 sobre 110. E essa areazinha aqui, ó, é 20, aqui é o 20, aqui é o 30. Então, o tamanho aqui é 10, né? Então, 10 vezes 1 sobre 110 dá isso daqui, ó, 10 sobre 110, mais ou menos, que vai dar, então, um pouquinho menos do que 1 sobre 100, né? 1 sobre 10, né? Enfim, faz sentido. Só conferindo o valor aqui. Veja só, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Ó? Qual que é a probabilidade de demorar menos do que 1 hora? Menos do que 1 hora, ó, começa, então, no A e vai até 60. Olha lá, 0,4555. Qual que é a probabilidade de demorar mais do que 1 hora e 10? 1 hora e 10 é 70 minutos. Então, coloco 70 até o máximo dela, 120. Olha lá, 0,4545. Complementar quase daquilo lá também, né? A ideia aqui, gente, é que a distribuição uniforme possa ser usada para fazer essa modelagem, tá? Faz sentido eu modelar tempo de entrega com uma distribuição uniforme? Porque, por exemplo, lembra que a distribuição da aula passada era uma distribuição em forma de bico, assim, né? Era um morro, era um triângulo, né? E aquele triângulo, sendo um triângulo assim, né? Precisava de uma lousa aqui na aula online, né? A gente precisa que... É como se a probabilidade de demorar mais um pouquinho fosse aumentando e depois a probabilidade de demorar mais ainda fosse diminuindo. A probabilidade de demorar algo ali no entorno de 1 hora era mais provável de acontecer do que acontecer um pedido entregue na primeira meia hora ou do que um pedido entregue com mais de 1 hora e meia de atraso. Aqui, nessa distribuição de probabilidade, deixa eu colocar aqui, ó, começando no 0, de 0 a 2 horas, de 0 a 120, ó, qual que é a probabilidade de eu receber nos primeiros 30 minutos? 25%. E de receber nos 30 minutos seguintes, entre 30 e 60? 25%. E de receber nos 30 minutos seguintes, entre 60 e 190? 25% também. E de receber entre 1 hora e meia, 90 minutos, e 2 horas, 120 minutos. 25% também. Isso é uma boa modelagem desse problema? Será que nós temos esse comportamento quando nós vemos o tempo de entrega? Quando eu peço um pedido, assim, em geral pode ser tanto equiprovável receber na primeira meia hora, quanto na última meia hora das possíveis 2 horas? Já fica uma suposição irreal, né? Já fica uma suposição complicada de se fazer, né? O que eu quero dizer aqui, gente, eu estou dando toda essa história porque a modelagem em
probabilidade contínua, ela pode ser um pouco artesanal, talvez, se a gente não tem método. Aqui a gente está fazendo sem método. Por exemplo, falar que isso aqui é um tempo de entrega é complicado, né? Distribuições uniformes, gente, é para aquilo que pode acontecer, assim, e que provavelmente em qualquer momento, sabe? Então, não tem tantos casos, não é que não tem tantos casos, eu mesmo aqui não teria tantos exemplos para ser dado aqui, quanto de outras distribuições. Já vou aproveitar aqui e introduzir outra distribuição para vocês, a distribuição exponencial. Olha só como que é agora a cara da distribuição exponencial. A distribuição exponencial, ó, ela sempre varia, ó, de 0 a infinito. Ela nunca vai ser outro intervalo. Tudo que a gente viu até agora, a gente definia onde ela tinha probabilidade, onde ela é 0, né? Aqui ela é sempre 0 para x menor do que 0, e para x maior do que 0, ó, ela é sempre essa curva que decai e vai para infinito, ó, sem bater no eixo x, ela se aproxima e vai para infinito ali, colando no eixo x. Se nós calcularmos a área total aqui da curva, veja só, acabei de desenhar a área toda, coloquei de 0 a 20, né? Veja que dá 0,99999, por quê? Porque de 0 a 20 ainda não fui até infinito, né? De 20 até infinito ainda tem um pouquinho de área lá que soma esses milésiminhos que faltou aí, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, de 0 até 200. Pronto, ó, já somou o suficiente aqui para dar 1, tá bom? Acho que nem precisava ir tão longe. Olha lá, só ir no 30 já estava bom. E olha só, gente, isso é uma daquelas coisas da matemática que alguém pode ficar assim um pouco perplexo, talvez, porque é uma curva que nunca se aproxima do eixo x, mas a área dá sempre 1. É igual aquela soma infinita de termos, né? Mas a soma ficava dentro de um quadrado, né? E aí, lembra aquele que eu fiz um desenho uma vez? Então, mesmo somando infinitamente termos positivos, termos que nunca é 0, a soma ainda é fechada, é finita. Aqui, ó, é a mesma coisa. Essa área, por mais que ela... Aqui, ó, a gente não consegue nem ver, né? Mas ela sempre tem espaço entre o eixo x e a curva. Mas a área somada até o infinito, desde o 0 até o infinito, sempre vai dar 1. Que equação que faz essa área sempre dar 1? Ó? É essa equaçãozinha aqui, ó. O único parâmetro dela, ó, é o lambda, que é um valor positivo. F de x é igual a lambda exponencial de menos lambda x. O lambda, veja que é um parâmetro que a gente pode escolher que transforma a distribuição. Ó. Eu vou mudar o lambda aqui agora, o lambda está aqui. Ó. Vamos dizer que o lambda é 1. Ó. Deixa eu tirar aqui ó, os valores aqui. Ó. Vou calcular sempre aqui a probabilidade, aqui ó, a probabilidade de 0 a 1, né? E aqui é o parâmetro da distribuição. Veja que com o parâmetro 1, ó, ela fica com essa cara aqui, ó. Ela começa no 0, pega nesse valor aqui próximo de 1 aqui, acho que exatamente 1, na verdade. E aqui, ó a curva dela, vai diminuindo, ó. Qual que é a probabilidade de estar entre 0 e 1? Está aqui. Por exemplo, será que eu posso usar essa curva, do jeito que está aqui, para modelar a probabilidade do tempo de entrega de um pedido no iFood? Olha só que curva diferente agora para a gente fazer isso. Porque qual que é a propriedade dessa curva aqui? Por exemplo, digamos que é o tempo em horas. A probabilidade de ser entregue na primeira hora é de 63%. A probabilidade de ser entregue na segunda hora, 23%. A probabilidade de ser entregue na terceira hora, 8,5%. A probabilidade de ser entregue na quarta hora, pode um pedido ser entregue depois na quarta hora, entre 3 e 4 horas, ó, 3% dos pedidos. Na experiência de vocês, 1 a cada 33 pedidos que vocês fazem, demora mais de 3 horas para ser entregue? Difícil também, né? Eu acredito que é uma suposição inválida aqui. O ponto não é que talvez seja inválida, a questão é o quão improvável é, em que contexto é,
para que situação, né? Eu tenho probabilidades válidas aqui, ó, até para cima de 4 horas, ó. Vamos aqui, ó, de 4 horas até 20, ó. Olha lá, tem 2% de probabilidade aí, ó, de, se eu modelar desse jeito, de precisar de mais de 4 horas para ser entregue um pedido. Eu acho que é um pouco irrealístico. O que a gente pode fazer com esse parâmetro aqui, gente, é que olha só o que ele faz com a curva, ó. A curva ela não está mudando de lugar, mas é porque o eixo está mudando de lugar, os valores no eixo, tá? Ela fica... Veja que quando eu aumento o parâmetro aqui, ó, os valores aqui dela vai aumentando, ela já está para cima de 1, ó. Se eu aumento mais ainda, ó, ela vai indo para 1,5, vai chegar em 2. Agora ela é uma curva que está aqui em 2, ó. Só que, olha, qual que é a probabilidade de demorar, ó, 2 horas e meia? Ou melhor, ó, qual que é a probabilidade de demorar aqui mais de 4 horas agora? Praticamente impossível. Impossível não, né? Mas ali, ó, 0,01%, por exemplo. Qual que é a probabilidade de demorar mais de 3 horas? 0,1%. Olha, isso aqui está interessante já, porque é possível que um pedido demore mais do que 3 horas, né? Mais do que 2 horas. 1% de probabilidade de demorar mais do que 2 horas. Eu diria até que isso aqui está me parecendo bem realístico até. 1% para 2 horas. Enfim. E demorar mais de 1 hora. 10%. Aí talvez aqui já precise de uma... Não sei, né? Depende do lugar, depende do contexto. Se for uma média geral da cidade, não sei, né? Se pensasse assim. No entanto, gente, veja só. Qual que é a probabilidade, então, de demorar até 1 hora nesse modelo? 89%, quase 90%. Faz sentido ou não? Mas melhor ainda, vamos analisar agora essa primeira hora. Qual que é a probabilidade do pedido ser entregue em 20 minutos? 0,3 tem que colocar aqui, né? Porque eu estou medindo em hora agora. Gente, olha isso. Faz sentido a probabilidade de um pedido ser entregue em 20 minutos, em até 20 minutos, ser 50%? Não faz o menor sentido, né? Acredito que, enfim, mais da metade dos pedidos ser entregue em 50 minutos. Gente, olha, quer ver um absurdo ainda? Vamos dizer que dividir 1 hora aqui por 60, quanto que dá, para eu colocar aqui 10 minutos, dá 0,16? É isso, né? Dividir por 6. 30% de demorar a probabilidade de um pedido chegar em menos de 10 minutos. Faz sentido essa curva ser usada para modelar tempo de entrega de um pedido, por exemplo, de aplicativo? Só de brincar nessas possibilidades aqui, a gente vê que não faz o menor sentido. Talvez até lá na parte final dela até faça um pouco, né? Mas, definitivamente, essa probabilidade mais alta no começo da distribuição não faz o menor sentido para se falar de tempo de entrega, né? E agora, mas então, gente, o que faz sentido essa distribuição, a gente usar ela para modelar? Agora aqui já não é mais uma coisa assim sem tantas aplicações, tá? Gente, aqui a gente pode usar a distribuição exponencial para várias coisas, né? Uma das coisas que a gente usa muito é para tempo de vida. O tempo de vida de alguma coisa, por exemplo, qual que é a probabilidade de uma pessoa, ou vamos pensar assim, de uma empresa sobreviver os primeiros 5 anos? A gente colocaria aqui uma distribuição assim, deixa eu pegar um parâmetro melhor aqui, ó. Vou diminuir um pouco mais. Eu acho que hoje em dia a probabilidade de uma empresa sobreviver mais do que 5 anos é 20%. Então, vou colocar aqui, ó, de 5 a 10. Vou modelar isso aqui para até chegar a uns 20% ali, ó. Só que a colorinha ficou
Então, opa. Pronto, ó. Esse modelo aqui para mim tá bom, ó. Ele deixa eu tirar isso daqui. Ó, agora eu vou usar o parâmetro lambda em 0,33. Veja que a curva agora, ó, curva, ela fica aqui, ó, batendo aqui em quase 0,3, ó. Só que ela vai muito mais longe agora. Ela vai aqui, ó, pega valores 6, 9, 12, né? Ela fica mais baixa, mas vai mais longe. Ou fica mais alta, mas vai mais pertinho, fica mais pertinho aqui onde ela cai, né? O que eu estou dizendo aqui, ó, é que, por exemplo, isso aqui pode modelar o tempo de vida de uma empresa. Qual que é a probabilidade de uma empresa, quando nasce, durar um ano? 28%. Qual que é a probabilidade de uma empresa, quando ela nasce, durar, ou melhor, né, dela falir aqui no período de 0 a 1 ano? 28%. Qual que é a probabilidade dela falir no período de 0 a 10 anos? 96%. Faz sentido isso ou não? A maioria das... A estatística que eu estava pensando, gente, que, por exemplo, até 5 anos, gente, 80% das empresas falem. Isso é uma estatística que eu vi em algum momento da minha vida. Então, essa probabilidade aqui, eu ajustei o parâmetro aqui, ó, justamente para casar com isso daqui. Se essa distribuição exponencial, ela é, em geral, associada a esses tempos de vida, justamente por conta disso, que é tempos em que, quanto mais longa a vida é, mais improvável ela é de ser. E empresas, por exemplo, é algo que faz isso. Quer ver outra coisa que é assim também? Banda. Banda também acredito que tem um tempo de vida bem assim também. Ela, quanto maior o tempo que ela existe, mais improvável é daquilo estar acontecendo, né? A maioria das bandas se desmantelam cedo. Então, veja só, gente, isso aqui é uma distribuição de probabilidade que pode ser utilizada em alguns momentos, em algumas situações, em algumas ocasiões. Essa questão aí de taxa, ela tem algumas propriedades, né, na qual algumas situações do mundo se encaixam. No entanto, vamos tentar pegar uma distribuição melhor ainda para nosso tempo de entrega de pedido do iFood, né? Vamos ver se nós temos uma distribuição diferente. Olha só aqui a distribuição que a gente vai ver agora, a distribuição chamada normal. Gente, por que será que a distribuição normal é chamada de normal? É bem esquisito, né, a gente botar esse nome para alguma coisa, né? Que tem uniforme exponencial, a gente tem o Weibull, tem log gama, tem, vixe Maria, tem um monte de distribuição. E tem uma que é a normal. E o motivo, gente, ele é bem tão direto quanto se possa ser, né? É porque é muito normal que as coisas sigam essa distribuição. Eu tô dando risada, mas é literalmente isso, sabe? A distribuição normal, ela tem essa forma, e muitas das coisas que nós observamos na vida, na natureza, no dia a dia, no cotidiano, tem essa distribuição aqui. E isso faz com que ela seja muito importante, obviamente, né? Mas ela também tem muita relevância dentro da teoria estatística. Na teoria estatística, nós temos vários resultados importantíssimos que seguem essa distribuição aqui, tá? Essa distribuição aqui, gente, permite a gente criar, por exemplo, intervalos de confiança para qualquer distribuição. Por exemplo, a aula que vem, ou uma das aulas que vem, o assunto na sequência, a gente vai ver a distribuição de probabilidade de uma média. Olha só que esquisito, né? Porque a gente pode ver distribuição de probabilidade de muitas coisas, inclusive da média de uma amostra. E aí a distribuição da média de uma amostra, a gente vai ver que ela segue normal, em convergência, e em muitos casos nem convergência precisa.
E o resultado é sempre isso. Mas, enfim, isso aqui é spoiler. Na próxima aula eu explico isso melhor. Só para a gente não confundir aqui, vamos voltar e entender o que é essa distribuição de probabilidade em termos de variável aleatória contínua, né? Veja que ela é uma curva agora, ó, que vai de menos infinito a infinito. Sempre. Ela está sempre definida na reta toda. Nunca cola no eixo X aqui e nunca cola no eixo X ali também. Ela só vai barbeirando ali pertinho, sempre tem espaço ali entre ela e a curva. Só que se aproxima de zero assim absurdamente rápido. Você vê que os valores na qual ela tem probabilidade, ó, tá aqui, ó, entre menos 4 e 4, ó, nessa configuração, obviamente, né? A distribuição normal, gente, ela tem dois parâmetros. E os dois parâmetros dela são muito diretos. É muito fácil de trabalhar, porque os dois parâmetros dela, cada um tem uma função muito específica e objetiva. O primeiro parâmetro dela é a própria média dela. Variáveis aleatórias, elas têm médias também, tá, gente? Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar essa uniforme aqui, ó, de 0 a 120, qual que é a média dela? A média dela é 60, é exatamente o ponto central aqui. Tem até um cálculozinho para média, não quero me adentrar muito aqui na disciplina, porque a gente não vai fazer esses cálculos, tá? A média numa variável aleatória contínua, gente, a gente pode pensar como se fosse o centro de massa. Se eu tivesse que equilibrar a distribuição assim, acima de um ponto, qual que é o ponto que equilibraria ela? Na uniforme aqui, ó, vou colocar aqui uma coisa central aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, seria o ponto 60. O ponto 60 é que equilibra ela aqui no meio, né? Na uniforme, ó, perdão, na exponencial, ó, veja que está marcado no gráfico aqui, ó, aonde fica a média. Vou colocar aqui, ó, até 18, ó, para ver aqui, ó, a curva toda, ó. Se eu tivesse que equilibrar na ponta de um lápis aqui essa distribuição, ó, eu equilibraria bem aqui, ó, no 3,03. Por quê? Aqui, ó, é onde tem esse equilíbrio em termos de ponto de massa. É isso que a média representa na variável aleatória contínua, tá? É um ponto que... E veja só, eu posso pegar aqui, ó, 3,033, né? Vou pegar a probabilidade aqui, ó. Olha só o que aconteceu aqui, ó. 0,63,21. Isso aqui é um pouco contraintuitivo, alguém poderia dizer. Por quê? Alguém poderia pegar e pensar assim, ó. A média não seria o valor que separa metade da probabilidade da metade seguinte? Então, não é assim que é calculado a média em variável aleatória contínua. Isso, inclusive, é outra coisa, que é a mediana, que é o ponto no qual a distribuição, é o quantio, no caso, né? Onde a distribuição soma 50% de probabilidade, tá? Então, veja que aqui, ó, a média, a probabilidade de zero até a média é 0,63, ó. E da média, enfim, vai ser o contrário, né? Não preciso nem calcular aqui, né? Isso quer dizer que isso aqui é uma distribuição assimétrica, né? Ela não tem simetria, tá? No caso da normal, ela é uma distribuição simétrica. Ela tem simetria em torno do quê? Desse eixo aqui, ó. E esse eixo, gente, é exatamente a média da distribuição normal. A média dela, veja que como ela sempre vai ter esse formato de boca de sino, isso inclusive é um nome meio oficial dela, o formato boca de sino, a média dela é sempre a região aqui, ó, que ela começa a ser decrescente para os dois lados, ó. É o ponto de máximo dela aqui, ó, tá vendo? E o ponto que equilibra ela, então, né, é esse pontinho aqui, né, no caso aqui nessa configuração no zero. Então, pronto, isso aqui falando de médias de variáveis aleatórias contínuas, tudo bem? Voltando aqui para o caso da normal, esse caso aqui, gente, a normal, ela é responsável por modelar muitas características naturais. Se, por exemplo, eu for pegar
a altura de todo mundo da sala. A gente já viu esse exemplo milhares de vezes lá eu falando disso, né? Muito provavelmente a gente vai ver uma curva desse tipo. Eu acredito que a gente até fez em aula, né? E fez um histograma e viu que dava uma coisa mais ou menos assim quando a gente desenhava, né? Ou, não sei se teve dado o suficiente para a gente ver. Mas é essa que é a ideia. Se eu pegar, por exemplo, o tamanho do pé das pessoas, segue uma distribuição normal. Se eu pegar, por exemplo, a glicemia no sangue das pessoas, segue uma distribuição normal. Vixe Maria, gente, tem uma infinitude mesmo de exemplos de coisas que, quando a gente pega uma amostra, a gente vai lá, vê, tem uma distribuição normal. Em geral, tudo que está associado a erro, uma distribuição normal modela muito bem. Porque erro, gente, é uma coisa que, assim, não é uma coisa que quanto mais distante, é equiprovável de um erro tão distante do real, ser equiprovável de um valor mais próximo, né? Em geral, os erros, né, quanto mais discrepante o erro mais improvável ele é. E isso é normal, modela muito bem também com esse formato, né? Então, muita coisa mesmo segue uma distribuição normal. Tem até aquelas brincadeirinhas ali a gente vê meme na internet, tem um menino que comentou comigo, ele falou, na academia, acaba estragando mais a tinta dos aparelhos do meio, com a carga do meio, porque são as cargas mais utilizadas. E a gente vê alguns exemplos disso, assim, direto acontecendo, né? Quer ver? Deixa eu procurar aqui, ó. Distribuição normal. Imagens. Meme. Eu estou falando dessa imagem aqui, ó. Olha lá. Quem que põe 110 quilos na academia, né? Você vê, ó, ninguém usa esses ferrinhos aqui. Agora os ferros, as barras de ferros intermediárias aqui, ó, acabam se gastando mais, por quê? Porque são mais utilizadas, né? Enquanto que as pouquinhas aqui também, ó, também tem pouco desgaste, né? A outra imagem aqui, ó, que representa isso, também enfim, né? Ó, até aqui, ó, exemplificado um pouquinho até. Tudo bem, gente? Voltando aqui, ó. O que que é a distribuição normal, gente? Ela tem uma equação que ela não é muito bonita, não, tá? Ó. Isso aqui é 1 sobre sigma raiz de 2π vezes exponencial de menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Essa é a equação matemática dela. Assusta os alunos, às vezes, quando a gente escreve ela na lousa, quando a gente faz. Mas a gente acaba não usando ela na prática, a gente não faz conta com ela, até porque não tem nem como fazer conta na mão com ela. Ela é desse nível de tratativa, ela é tão importante que a gente não consegue nem fazer conta na mão direito com ela. Vamos ver aqui, ó, o que acontece, então, com esses dois parâmetros dela, que é o parâmetro de média e o parâmetro de variância, tá? Nós temos o mi e o sigma. O mi, gente, é a média. Olha só, vou mudar a média aqui, ó. Veja que o valor menos 1 a 1, né, ó, ele está travado aqui, ó, então ele vai mudando. É porque a curva parece que não sai do lugar, mas é a mesma coisa, ó, tem que ver os eixos mudando, ó. Veja que a altura do eixo, ó, não está mudando nada. Mas aqui no eixo X, ó, vai mudando tudo, ó. Olha o que eu estou fazendo com a curva, ó. Eu estou deslocando ela para a direita. Estou jogando ela para cá. Quando diminuo a média. Aqui a média da normal agora está com média menos 6 e variância 1. Ou melhor, desvio padrão 1. A média é literalmente a média e o desvio padrão é literalmente o desvio padrão. A gente ajusta a distribuição normal diretamente pelos parâmetros de estatísticas relevantes dela, né, como a média e a variância, né? Então, veja só,
Desloquei para -6 aqui, ó. Vamos deslocar de volta? Vamos aumentar a média? Não, a média é maior que isso, olha lá. A probabilidade do -1 e 1 acaba voltando, ó. E se eu passar... Opa, apertei o botão errado aqui. Se eu passar do 1 aqui agora, olha lá, tô passando, ó o normal passando ali, ó. E vai indo embora. Lá, baixando a média. Veja que o eixo Y ali, ó, não mexe nada, ó. Porque, ó, só tô deslocando ela de um lado para o outro, ó, subindo e diminuindo. Então, ó, o parâmetro de média permite eu jogar a curva para qualquer posição. E agora vamos ver, ó, vamos dizer que a média é 2. Deixar estacionado aqui em 2. Ou melhor, deixar aqui estacionado em 0 mesmo, que é o ponto padrão dela, média 0. E a variância 1, gente, ou desvio padrão 1, o desvio padrão 1 também pode pensar no valor padrão dela. O desvio padrão, lembra que variância é sempre positivo. É algo que é uma estatística que sempre vai dar algo positivo. Ele não tem como ser negativo. Uma média pode ser negativa, uma variância não. Então, o valor aqui é sempre maior do que zero. O que acontece quando o desvio padrão da distribuição aumenta? Olha lá, o desvio padrão aumentando, ó, a curva, ó, tem valores, você está assumindo valores agora de -40 até 40. Quando ela estava em 1, ó, veja que está aqui, ó, de -2 até 2. Olha as pontas aqui, ó, de -4 a 4. Vou aumentar a variância para 10, ó. Olha para onde foi as pontas, para -40 até 40. A curva, ela fica sempre do mesmo formato também, ó. Veja que o formato dela não muda. Não é que não muda, tá, pessoal? Depois eu mostro outra calculadora. É porque aqui, ó, olha o que está mudando, ó. Está mudando a altura dela, ó. Quando eu mudo aqui para 1, ó, a altura é 0,47. Quando a variância aumenta para 10, ó, a altura agora é 0,047. Ela estava desse tamanho aqui, ó, diminuiu para esse tamanhozinho aqui de altura, ó. Só que o formato dela ainda tem a mesma propriedade, a mesma boca de sino ali. E veja que ela estava aqui entre 0 e 4, agora ela está esticada até -40 e 40, e para isso ela precisou ser achatada. Essa animação aqui não ficou muito boa para isso, mas o que está acontecendo é isso. Eu puxo para o meio, ela aumenta, eu puxo para os lados, ela diminui. Por quê? Porque sempre tem que ter área 1, não é? Nessa normal aí. E aí, gente, a gente calcula as distribuições, as probabilidades, a partir das contas aqui mesmo, né? 2 a 3. É claro que entre 2 a 3 com essa dispersão, né, está associado aqui à variância, né? Quando a dispersão é pequena, vai ficar mais fácil de chegar lá, né? Mas enfim, né? Gente, a normal é isso. Ela permite a gente fazer contas nesse sentido aqui, ó, associando coisas desse ponto. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, uma média 500 com um desvio padrão de 10. E agora, por exemplo, assim, ó, esse aqui é o típico problema de uma normal. Ó, uma enchedora de Coca Zero enche uma garrafinha de 600 ml com média 600 ml, ou melhor, 601 ml, ele sempre expõe uma média de 1 ml a mais, mas a máquina ela tem variância. O desvio padrão da máquina é também de 2 unidades. Olha só, uma média de 601 e um desvio padrão de 2 unidades. Qual que é a probabilidade de a garrafa estar engarrafada com 600 ml ou menos? Ou melhor, de ter de 0 até 600 ml aqui na garrafa. O gráfico ficou bem ruim aqui, gente, peço perdão, mas foque na probabilidade aqui. Por que ficou um -2 aqui? Era para o gráfico ter atualizado. Tá, mas enfim.
Perdão, deixa eu colocar aqui, ó, acho que já... Colocar de 550. Pronto, já me ajuda aqui, ó. Colocar de 580. 500 e... Ó, veja que nem tem probabilidade, é tudo probabilidade zero aqui, né, ó. Até 590 nem tem probabilidade, ó. Pronto, ó. Essa distribuição, gente, colocar aqui 592, 595. Pronto, perfeito. Achei a distribuição aqui, ó. Veja aqui, essa distribuição, ó, com média 601 ml, com desvio padrão de 2 unidades, ó, ela varia nesse intervalo, ó, de 593 até 609, digamos. E eu estou calculando a probabilidade aqui, ó, de vir aqui, ó, do menos infinito, ó, estou colocando 595, mas teoricamente é o menos infinito aqui, ó, porque é zero que vem daqui para trás, né? Qual que é a probabilidade de ter 600 ml ou menos? Veja só, 30% de probabilidade. Digamos que se vai ter uma conferência e se a pessoa que vai lá conferir o fiscal vê que tem menos conteúdo do que o fabricante diz que tem, ele pega e autua a empresa. Vai lá e dá uma multa. Será que 30% de probabilidade é algo que nós queremos ter, né, na nossa fabricação? Às vezes não, né? Aí, por exemplo, eu posso usar isso porque, por exemplo, esse 2 aqui é variabilidade. Nesse problema aqui, nós podemos entender que a variabilidade vem da máquina. A máquina que enche a coca, ela naturalmente varia. Isso não está sobre meu controle, porque é a máquina que eu comprei. Mas o que está no meu controle é quanto que eu coloco em média em cada embalagem de 600 ml. Se eu colocar 602 ml, se eu configurar a máquina para ir para 602 ml, a probabilidade de ter garrafas com menos de 600 ml vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, né, gente? Porque eu estou colocando mais refrigerante, né? Para garantir que, mesmo quando a minha máquina varie para baixo, a probabilidade de ter menos de 600 fique bem baixa. Se eu botasse 610 aqui, já não praticamente garantiria que teria o refrigerante total lá dentro? Vamos só mudar para 602, então, para ver, ó. 602. Opa! 602 ml. Pronto, ó, já diminuiu para quase 16% a probabilidade de uma garrafa fora do padrão. Poxa, mas eu não quero ainda 16% das minhas garrafas fora do padrão. Vou preencher com 602 ml e meio. Pronto. 10% das garrafas fora do padrão. Ainda não está bom. Eu quero a quantidade de ml que me dê 1% das garrafas fora do padrão. Vou subir aqui, ó, até cair para 1%. Ó. Opa, pronto. Ó. Se eu configurar a minha máquina para colocar 604,7 ml de conteúdo nas garrafas de 600 ml, com essa variabilidade que eu tenho na minha máquina, a probabilidade de eu ter uma garrafa com volume inadequado é 1%. 1% ou menos de 1%, raspando 1% aqui. Tá entendendo, pessoal? Como a gente pode usar a probabilidade normal para tomar decisão, entender o mundo, ó, sabendo que uma máquina segue uma distribuição normal, a gente pode calcular probabilidades de estar fora do eixo, de dar coisa inadequada, probabilidade de eu ter que pagar uma multa, probabilidade de, enfim, coisas nesse sentido, tá? Vamos dizer que eu quero que essa probabilidade seja menor ainda, que eu quero que essa probabilidade seja uma garrafa em 100, se eu quero deixar essa probabilidade para o meu fiscal, dar essa sorte para o meu azar, não sei se eu quero também. Será que me custa muito colocar mais um pouquinho para diminuir, ó, quero ver um 0,000 ali, ó. Olha aqui, ó, pronto, ó. Aqui, ó, perfeito, ó. 0,1%.
uma garrafa a cada 1.000 vai sair com volume inadequado. Mas, para isso, eu vou precisar colocar 6,2 ml, em média, a mais em cada garrafa. Será que faz sentido ou não? Será que é barato para a Coca-Cola colocar 6 ml a mais numa garrafa? Imagino que sim, pela quantidade que eles produzem. Aqui, gente, sem querer complicar muito, obviamente, agora só brincando com a matemática do problema aqui, isso aqui é algo que toda empresa precisa lidar em algum momento. Se ela pegar e falar, não, nossa Coca-Cola é de graça, enche com 610 ml logo aí, ó, vai para zero a probabilidade de uma garrafa estar com menos de 600, isso aí vira um risco que a gente não precisa nem se preocupar a cabeça. Praticamente não vai, pelo menos pelo problema da máquina não vai ser, tá? Só que esses 10 ml a mais aqui, gente, é 10 ml a mais que vai ser multiplicado nas milhões e milhões e milhões de garrafas que serão vendidas. Quantas milhões de garrafas é vendida todo dia no Brasil? Será que a Coca-Cola vende 1 milhão de garrafas todo dia no Brasil? Eu acho que vende, hein? Deve vender bem mais, na verdade, não? Quantas garrafas de Coca a Coca vende no Brasil todo dia? Para ter uma ideia. A Coca-Cola não divulga o número exato de garrafas vendidas diariamente por país, no entanto, considerando que o consumo do Brasil chega a 12 bilhões de litros por ano, estima-se que sejam comercializadas cerca de 15 a 20 milhões de unidades entre garrafas PET, de vidro e latas, todos os dias no mercado nacional. 20 milhões, gente. 20 milhões. Vamos dizer que, em média, 20 milhões vezes 10 ml são quantos litros? 2 milhões. Hã? Não, são 200 mil. A gente tem que dividir por 100, né? Os 20 milhões. Então, daria 200 mil litros. Gente, essa configuração aqui, por exemplo, para a Coca-Cola, colocar 10 ml a mais do que o necessário, seria um gasto de refrigerante de 200 mil litros por dia. Isso é pouco ou é bastante? Quem falou que Esse é o consumo médio, assim, do semestre. Como é? Seu consumo médio do semestre. Né? Mais ou menos. É que veja só, gente, o que ele está falando aqui assim, ó, é que veja como pequenas porcentagens que a gente aumenta, é que, por exemplo, o que eu quero dizer, ó, se a gente coloca aqui em 610, a Coca-Cola, não é que dá para dizer que ela desperdiça 200 mil litros de refrigerante só para garantir que ela não vai ser autuada por por vender refrigerante com menos quantidade do que o alegado. Será que vale a pena esses 610 aqui? Ou você acha que vale a pena calibrar para uma probabilidade de risco aceitável? O que é feito na prática, gente, é justamente isso. É essa calibração, essa otimização para quê? Quando eu sofro uma autuação, quanto que eu tenho de prejuízo? E, para me prevenir da autuação, qual que é o meu custo? E aí vai ser um custo de média, igual é um custo de média daqueles joguinhos lá que se compensa ou não jogar. Praticamente, cada ponto aqui compensa eu jogar esse jogo do risco de ser multado por garrafas inadequadas? Não sei. Digamos que quando multa por isso, eles vêm e acabam com a empresa. Não é assim, obviamente. Mas digamos que, vamos lá, o custo da autuação vai ser pagar, quer ver, ó, 200 mil reais. Pronto. Será que 200 mil reais é algo que dá para pagar? Eu acho que o litro de coca, eles devem lucrar mais do que R$ 1 por litro. Se eles estão perdendo 200 mil litros por dia, dá para pagar 200 mil por dia de multa. Não dá?
Estão entendendo as contas, como o mercado faz conta usando probabilidade, gente? É isso que nesses contextos que a probabilidade aparece, tá, gente? Para fazer essas estimativas de quando que do custo-benefício das coisas. Esse exemplo que eu estou dando aqui para falar da normal é justamente o que eu estou querendo exemplificar, né? Para como que a gente pode transformar essas probabilidades em decisões reais do nosso dia a dia, tá bom? Isso daqui, gente, agora a gente vai ver distribuição normal, gente, daqui até o último dia do curso, tá bom? A distribuição normal é a nossa distribuição mais importante. Vocês vão entender muito bem, obviamente, daqui para frente. Eu vou passar uma lista de problemas para vocês entregarem para mim, tá bom? Que vai envolver o cálculo de probabilidades associado a essas distribuições contínuas, tá bom? E aí vocês vão entender ali como que como usar essas probabilidades e como vai poder usar essas calculadoras para calcular a probabilidade também, né, e tudo mais, tudo bem? E, pessoal, para finalizar aqui, ó, o que mais eu posso falar aqui da normal? A normal, gente, ela é toda simétrica, tá? Ó, vou voltar aqui para a normal 01. O que ela é toda simétrica? Ó? A probabilidade, ó, de 0 a 1, ó, é a mesma probabilidade, ó, do menos 1 a 0, ó, ponto 3413. Essa região aqui, ó, ela é idêntica a essa região aqui, ó, porque ela é simétrica. Todo ponto que dista um tanto da média vai ter a mesma situação nesse ponto a menos da média. Porque, por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar a média aqui para cima, mas olha a região aqui também, ó, que essas duas... Aqui, ó, olhem até que essas marcações aqui, ó. É que está encavalando um pouquinho aqui, ó. Pronto, ó. Veja que aqui, ó, é média menos um desvio padrão. E aqui é média mais um desvio padrão. Esses pontos de referência, esse mais um desvio padrão, podia ser mais um qualquer coisa, desde que seja mais qualquer coisa, menos qualquer coisa, vai estar sempre numa região simétrica na curva. A normal, ela é toda simétrica, e isso permite, assim, quando a gente está fazendo cálculo na mão, que é o tradicional na estatística, né, é muito relevante isso, porque a gente acaba usando essas simetrias para simplificar muitas das contas, né. No entanto, durante esse curso aqui, gente, eu vou tudo por calculadoras online. Por exemplo, essa calculadora que tem aqui. Se eu digo lá, que nem eu digo lá, média 606 ml, ou 602 ml, desvio padrão de 2, qual que é a probabilidade da máquina encher com qualidade? Pronto, olha lá, 84% da máquina encher com mais de 600 ml, né? Problemas assim a gente vai calculando dessa forma, tá bom? Qual que é a probabilidade da máquina preencher exatamente entre 600 e 601 ml? Tá aqui, ó. É a distribuição com média 602, com desvio 2, e qual que é a probabilidade de preencher exatamente entre 600 ml e 601 ml? É essa regiãozinha aqui do gráfico, que corresponde a 15%. Tudo bem, gente? Galera, distribuições contínuas, o principal de modelos de distribuições contínuas são esses. Nós temos inúmeros outros modelos de distribuições contínuas, tá? Deixa eu até entrar aqui, ó, no DistProps, que é aquela calculadora que eu usei na última aula, tá? Aqui a gente pode usar do mesmo jeito, ó. Olha lá, ó. Limite inferior aqui que é o A, aqui é o B, olha lá, de menos 7 a 17 na uniforme. Aí eu posso pedir para calcular probabilidades. A distribuição normal, olha lá, uma distribuição normal aqui, eu posso colocar a média um pouco maior, o desvio padrão aqui, ó. Ah, aqui ficou ótimo aqui para eu mostrar, porque aqui está travado, ó. A média, gente, olha lá, ó. Eu só desloco ela de um lado para o outro, ó. Enquanto que a variância, ó,
me faz, deixar ela menos achatada e mais no meio, ou mais para o meio e menos achatada. Isso aqui é a dispersão da curva. Veja que quanto maior o desvio padrão, mais probabilidade para as caudas. Quanto menor o desvio padrão, mais concentrada está a informação. Menos... olha lá, veja que ela vai ficando cada vez mais alta. A altura dela não importa muito, né? Porque eu estou interessado em probabilidades aqui no meio, né? Então, quanto mais dispersão, vou diminuindo, né? Mesma coisa aqui para exponencial, Aqui a exponencial, ela vai ficando cada vez mais alta, para ficar cada vez mais baixa. Aqui tem um pouquinho de animação, mas não tem tanto também, Mas a mesma coisa, tá bom? Outra distribuição, Distribuição gama. Olha que bonita essa distribuição. É também uma distribuição, com parâmetro de forma, que variam tanto, Veja que ela é assimétrica, Ela tem esse peso para a esquerda dela. Ela pode assumir vários formatos bem diferentes também, com dispersões bem esquisitas, né? E, gente, existem centenas de distribuições de probabilidades que nós podemos utilizar para modelagem de variáveis contínuas, tá? E, inclusive, são essas centenas que existem que, pelo menos uma, se adequa bem, em geral, a todo tipo de dado. Se adequa razoavelmente bem, tá? E isso já entra na área da modelagem estatística, que é encontrar qual distribuição modela melhor um certo problema. Por exemplo, essa distribuição aqui, será que modela bem o problema do tempo de entrega de um pedido no iFood? Ela já tem uma cara que pode ajudar um pouco mais a gente, né? Porque ela já tem ali, mais parâmetros para ajustar, Por exemplo, aqui, Olha lá. Aqui já está uma distribuição que pode fazer sentido, Qual que é a probabilidade de demorar 10 minutos? Seria de 0 aqui até 10, Ixi, olha lá, bem pouquinho, 2%. Qual que é a probabilidade de demorar entre meia hora e 40 minutos? Os 10 minutos mais lá no meio, lá, 21%. Qual que é a probabilidade de demorar mais de meia hora? Lá, já pegando bastante aqui, 60%. Parece justo, Até meia hora, então, vai ser 40%. Não sei qual que é a melhor distribuição de probabilidade para modelar o tempo de entrega de um pedido no iFood, mas todas elas podem me servir. Qual pode me servir melhor também requer uma análise feita posterior, obviamente, tudo mais. E, em geral, a gente encontra isso. A distribuição que modela tal variável aleatória é essa. E aí a gente, então, tira probabilidades a partir dessa variável aleatória. Tudo bem, pessoal? Tranquilos aí? Sobreviveram? Estão vivos aí atrás dessa tela? Terminei o que eu queria falar, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, depois eu mando os exercícios para vocês. Passei da hora. Já está 10h44. Eu comecei um pouquinho mais tarde também, né? Pessoal, se ninguém tiver nada para comentar, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação aqui. Já vou encerrar a gravação aqui, então.